Pode sentar, amados. Aleluia. Nós estamos no texto do Evangelho segundo João, capítulo 14, versículos 16 e 17. João 14, 16 e 17, no qual o Senhor Jesus introduziu um tema muito importante para nós da Nova Aliança, que é a teologia bíblica do Espírito Santo, chamada de pneumatologia, a doutrina acerca da pessoa e da obra do Espírito Santo de Deus, que é imprescindível na obra da nossa salvação. Aleluia. O que o Espírito de Deus opera, o que o Espírito de Deus realiza dentro de nossas vidas. Por isso Jesus, então, ele introduziu fazendo uma promessa: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Repitam. Essa promessa de Jesus já foi cumprida e ele já enviou o Espírito Santo. O Espírito Santo veio à terra operando uma coisa muito importante: o nascimento da igreja cristã. A igreja de Jesus Cristo. A igreja que deveria ser então edificada por ele mesmo sobre a rocha eterna da sua palavra. Nós vamos ler em Atos 2, de 1 a 4, como Jesus cumpriu esta promessa. Vamos ler juntos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Aleluia. Esse é um dos textos mais famosos da Escritura, trazendo o relato do que aconteceu naquele dia em que os judeus em Jerusalém, como nós explicamos ontem, estavam celebrando a festa de Pentecostes. Como eu expliquei ontem, a festa de Pentecostes não é uma festa cristã, não. Ela é uma festa judaica. E quem não veio ontem, depois precisa ouvir a pregação de ontem, onde nós explicamos que o Espírito Santo não tem nada a ver com Pentecostes. Absolutamente nada a ver com Pentecostes. Pentecostes era uma festa judaica que estava acontecendo. Enquanto essa festa judaica estava acontecendo lá fora, na cidade de Jerusalém, cerca de 120 pessoas estavam reunidas, fechadas em um quarto. Elas não estavam na festa, tá?
Lá na festa estavam cantando, lá na festa estavam dançando, estavam comendo, estavam bebendo, estavam se divertindo, estavam se alegrando, porque é isso que faziam nas festas judaicas. Tá? Esses 120 aqui não estavam na festa, não estavam bebendo, não estavam comendo, não estavam lá se alegrando, eles estavam fechados, de portas fechadas. Eles estavam fora dessa festa em oração. Eles não estavam festejando, eles estavam orando. Eles estavam orando. Essas 120 pessoas, que nós podemos ler no capítulo anterior aí de Atos, no versículo 15, Atos dos Apóstolos. Abra sua Bíblia no livro, então, aí, dos Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, onde fala o número dessas pessoas. 1:15, Atos 1:15. Naqueles dias, levantou-se Pedro no meio dos irmãos. Ora, compunha-se a assembleia de umas 120 pessoas. Apesar desse texto aí estar entre parênteses, ele está no texto original do livro dos Atos dos Apóstolos, declarando que este era aqui o número das pessoas que estavam reunidas neste cenáculo. Cenáculo significa o lugar da ceia. É um quarto onde Jesus, uma sala de jantar, que havia numa casa de um certo homem não identificado, e que Jesus combinou com ele para celebrar ali, a última ceia com os seus discípulos, e foi o lugar onde Jesus instituiu a Santa Ceia que nós celebramos aqui a cada segundo domingo do mês. Quando Jesus foi elevado aos céus, depois da sua ressurreição, 40 dias após a sua ressurreição, ele foi elevado aos céus. Os apóstolos, os discípulos, homens e mulheres, se reuniram neste cenáculo para esperar o que Jesus havia ordenado que eles esperassem. Veja aqui no capítulo 1, versículos 4 e 5. Atos 1, 4 e 5. Vamos ler juntos. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes, porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Jesus determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. A promessa do Pai vinha desde os livros do Antigo Testamento, como, por exemplo, Ezequiel 36 e 37. A promessa do Pai de derramar o Espírito Santo. A promessa que o Pai fez através do profeta Joel. Acontecerá nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, sobre toda a face da terra. Essa promessa do Pai era a vinda do Espírito Santo com todo o poder de Deus para encher a vida dos seus filhos, a vida de todos os crentes em Cristo Jesus. O que não acontecia, não podia acontecer com os crentes da antiga aliança. Os crentes da antiga aliança recebiam porções do Espírito Santo, pequenas unções do Espírito Santo, mas eles não podiam receber
a plenitude do Espírito Santo, porque Jesus não tinha ainda vindo à terra, não tinha morrido, não tinha ressuscitado e não tinha sido ainda glorificado. Depois que aconteceu tudo isso com Jesus, e ele voltou ao céu, aí a promessa do Pai foi cumprida e o Espírito Santo veio, não mais para que os crentes agora tenham um pouquinho do Espírito Santo, mas para que os crentes agora sejam cheios do Espírito Santo. Por isso a igreja de Jesus Cristo, ela nasceu assim, dessa forma, como está aqui no versículo 4 de Atos 2, nessa frase que vocês vão repetir aqui comigo, ó, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Todos quem? Cada uma dessas 120 pessoas que estavam fechadas naquele pequeno quarto, ou naquela pequena sala de jantar daquela casa. Umas 120 pessoas. Num lugar mais ou menos parecido com esse nosso aqui, parecido assim, um lugar mais ou menos desse tamanho. 120 pessoas, tá? E ali tinha casais, tinha pessoas casadas, tinha pessoas solteiras, tá? Que ficaram ali sem sair daquele lugar, permaneceram ali cerca de 10 dias. Enquanto Jesus estava sendo recebido na glória, recebido nos céus, essas pessoas ficaram ali em oração. Por isso diz o texto aqui, ó, do versículo, capítulo 1 ainda, veja no capítulo 1, do versículo 12 ao versículo 14. Atos 1, de 12 a 14. Todos juntos. Então, voltaram para Jerusalém, do monte chamado Olival, que dista daquela cidade, tanto como a jornada de um sábado. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniam Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Algumas pessoas citadas aqui, e no versículo 15 que nós já lemos, a conta de umas 120 pessoas. Essas 120 pessoas estavam reunidas, né? Como eu coloquei naquela frase ali agora, em vermelho, repita, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Eu grifei a palavra mesmo ali. Estavam todos reunidos no mesmo lugar. É nesse texto que nós vamos trabalhar nessa noite, dentro dessa mensagem acerca da vinda do Espírito Santo para realizar a sua obra em nossa vida. O ministério de Jesus foi o ministério que teve duas características importantes. Primeira característica: o ministério de Jesus na terra, desde que ele começou a pregar o Evangelho, logo após o seu batismo, logo após o jejum de 40 dias no deserto, quando ele veio do jejum, ele já veio pregando o Evangelho. Esse ministério de pregação de Jesus durou cerca de 3 anos e meio. Esse ministério de Jesus, poderoso em palavras e também em obras, em ações, em milagres que ele realizou, o ministério de Jesus, que em muitas horas arrastava multidões,
e em outras horas ele estava sozinho com os discípulos. Esse ministério de Jesus tem duas características. Primeira, foi o ministério mais perfeito que já existiu na face da terra. Porque foi realizado pelo ministro mais perfeito de Deus que pisou nessa terra, Jesus. Mais perfeito do que qualquer profeta do Antigo Testamento, mais perfeito do que qualquer apóstolo, pastor, bispo, pregador do Novo Testamento. Foi o ministério mais perfeito. O ministério de um homem santo, porque Jesus, como Filho de Deus, na terra, ele não usou a sua natureza divina. Ele só usou a sua natureza humana. Portanto, tudo que Jesus realizou no seu ministério, naqueles 3 anos e meio, foi como homem. E como um homem cheio do Espírito Santo. Só que um homem santo, um homem sem pecado, um homem que, diferente de nós, não tinha que se santificar porque não havia pecado na alma dele. Ele não havia sido contaminado pelo pecado de Adão. Ele não tinha a natureza decaída de Adão. A natureza humana de Jesus era imaculada, sem mancha, sem pecado. Por isso o ministério de Jesus foi o ministério mais perfeito que já existiu. Todos os ministérios são imperfeitos. Os ministérios dos profetas e dos sacerdotes da antiga aliança foram imperfeitos. Os ministérios de todos os pastores, todos os pregadores na nova aliança, são imperfeitos. O meu ministério aqui com vocês, amados, é imperfeito. Porque todos nós somos pessoas cheias de imperfeições. Porque todos nós estamos nos santificando. Mas o ministério de Jesus foi perfeito. O ministério de Jesus foi perfeito. Porque o ministro era perfeito. O que acontece hoje, como acontecia no Antigo Testamento, que Deus realiza a sua obra perfeita através de instrumentos imperfeitos. Como Deus é poderoso para realizar a sua obra perfeita através de instrumentos imperfeitos. Todos os instrumentos de Deus somos imperfeitos. O único instrumento de Deus que foi perfeito foi Jesus. Jesus, o Filho de Deus, quando realizou o seu ministério na terra. Aleluia. É por isso que se eu tivesse acesso a uma máquina do tempo, o que eu queria fazer é voltar para aqueles 3 anos e meio e viver aqueles 3 anos e meio. Eu não queria nem que Jesus me visse, eu queria ficar escondido num lugar só contemplando tudo o que ele estava falando e fazendo. Que maravilha! Que maravilha! Aqueles 3 anos e meio que Jesus teve na terra foi, para toda a história da humanidade, os 3 anos e meio mais importantes da história. Em que o homem, Jesus, o homem mais perfeito, o homem mais santo, estava na terra pregando a palavra de Deus. Então, essa foi a primeira característica. O ministério de Jesus foi o ministério mais perfeito. Mas tem uma segunda característica. Uma segunda característica. O ministério de Jesus também foi o ministério
mais difícil do que todos os outros ministérios. Porque Jesus, ele era cheio do Espírito Santo e estava pregando para pessoas, formando discípulos, formando apóstolos, e estes discípulos, estes apóstolos, não podiam ficar cheios do Espírito Santo como Jesus era. Então o trabalho de Jesus foi muito duro. Tinha até vezes que Jesus falava assim, ó, até quando eu vou suportar vocês, hein? Foi difícil. Porque Jesus estava cercado de discípulos que não podiam ser como ele, cheios do Espírito Santo. Eles podiam receber um pouquinho do Espírito Santo, porque ainda estava dentro do mesmo regime da ação do Espírito Santo de todo o Antigo Testamento. Jesus cheio do Espírito Santo, mas os apóstolos não podiam ser cheios do Espírito Santo. Os discípulos não podiam ser cheios do Espírito Santo. Aquelas pessoas não podiam ficar cheias do Espírito Santo. Porque ainda Jesus não havia morrido, nem ressuscitado e nem glorificado no céu. Então o ministério de Jesus foi muito difícil. O mais glorioso e poderoso e perfeito ministério, mas também o mais árduo, o mais difícil ministério, em todos os sentidos. O trabalho de Jesus foi chamado pelo profeta Isaías 53, de o penoso trabalho da sua alma. Jesus sofreu não só na cruz do Calvário, ele sofreu para ensinar o Evangelho, ensinar as doutrinas do reino de Deus a pessoas que ainda não eram cheias do Espírito Santo. E nem podiam ser ainda. Teve um dia que ele disse para o apóstolo Pedro assim, Pedro, quando você se converter, confirma os teus irmãos, vem ajudar os teus irmãos, tá bom? Porque até agora você não converteu ainda. Quando Jesus falou isso para Pedro, Pedro já estava com Jesus há 3 anos e meio. Já era o fim do ministério. E não era convertido ainda. Porque a conversão real de alguém só acontece quando ele é cheio do Espírito Santo. A conversão real de alguém só acontece com a ação poderosa do Espírito Santo dentro deles. É por isso que antes do Espírito Santo vir, Pedro negou Jesus 3 vezes. Mas depois que o Espírito Santo veio, em Atos 2, Pedro proclamou Jesus para uma multidão de pessoas que estava ali em Jerusalém, que foi atraída pelo barulho que aconteceu naquele lugar onde eles estavam reunidos. Porque agora esse Pedro estava diferente. Esse Pedro estava convertido. Esse Pedro agora estava cheio do Espírito Santo de Deus. Então o ministério de Jesus teve essas 2 características. O mais sublime ministério, mas o ministério realizado com a maior das dificuldades. Foi muito difícil o ministério de Jesus. E, amados, qual foi o resultado, preste atenção, hein? Qual foi o resultado numérico do ministério de Jesus? Atos 1:15. Essas 120 pessoas aqui foi o resultado numérico do ministério de Jesus, que levou cerca de 3 anos e meio, viajando por toda a nação de Israel, pregando o Evangelho, operando milagres. Olha só a questão numérica.
existe um relato de um milagre de Jesus em que ele multiplicou 5 pães e 2 peixes para 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Olha a multidão que estava ali e que comeu desses pães e desses peixes. Tem um relato da segunda multiplicação dos pães, em que Jesus novamente multiplicou pães e peixes para 4.000 homens, fora mulheres e crianças. No primeiro relato sobraram ainda, todos comeram e sobraram 12 cestos cheios de pedaços de pães e de peixes. Na segunda vez sobraram 7 cestos cheios de pães e de peixes. Multidões viram milagres de Jesus. Mas esse número, na hora de contar para valer, não existe. Desse número de gente em Israel que viu Jesus face a face, que ouviu Jesus in loco, ouviu sua voz. Já imaginou como é a voz de Jesus? Ouviram a voz de Jesus entrando pelos seus ouvidos. Ouviram as palavras de graça que saíam da sua boca. Viram com seus próprios olhos as maravilhas que ele operou, e muitas delas receberam em seu corpo milagres que ele operou. Pela lógica numérica, o número de pessoas não deveria caber nesse cenáculo. Eles teriam que reunir num lugar aí bem distante, onde coubesse muita gente. Não é verdade? Mas o resultado do ministério de Jesus foram 120 pessoas. Onde estavam as outras todas? Todas as outras pessoas, se dispersaram. Se dispersaram. Isso nos ensina o seguinte: que se for para ouvir pregações, receber milagres, fazer parte de multidão, mas depois não permanece, é isso que acontece com a maioria. Ouviu, irmãos? É isso que acontece com a maioria. É isso que acontece com a maioria. Multidões são volúveis. Multidões são instáveis. Multidões são manipuláveis. Havia uma multidão naquele primeiro dia da semana em que Jesus entrou em Jerusalém e que eles estenderam os mantos pelo chão e levantaram palmas em suas mãos e gritavam: Hosana nas alturas, bendito o que vem em nome do Senhor, bendito o Rei. Foi assim que receberam Jesus num domingo em Jerusalém. E naquela mesma semana, na sexta-feira, essa mesma multidão, estavam todos gritando: crucifica-o! Multidão é vira-casaca. Multidão é vira-folha. Multidão é traíra. Deus não confia em multidões. A obra de Deus é tirar dentre multidões só aqueles que verdadeiramente são eleitos para perseverarem até o fim. Por isso, o resultado numérico
do mais poderoso, sublime, precioso ministério que teve na face da terra e nunca haverá outro igual, o resultado foi 120 pessoas. Tá? Digamos assim, né? A igrejinha de Jesus, tá? Jesus, o pastor Jesus, conseguiu na sua igrejinha 120 pessoas. 120 pessoas. Esse é o resultado numérico do ministério de Jesus. Mas, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, essas 120 pessoas estavam reunidas no mesmo lugar. Primeiro, no lugar físico. Estavam reunidas no cenáculo. No mesmo lugar. Dentre essas pessoas, tinha homens casados, homens solteiros, mulheres casadas, mulheres solteiras. Todas as pessoas eram pessoas que tinham família, que tinham casa, que tinham trabalho, que tinham profissão, que tinham responsabilidade. Sim ou não? Sim. Ou vocês acham que eram 120 vagabundos? Só que eles abriram mão de todas as suas responsabilidades, porque naquele momento o mais importante era estar naquele lugar. Não teve ninguém ali que disse: ô Pedro, dá licença, porque eu tenho um negócio que fechar ali agora, eu tenho que sair da reunião. Essas 120 pessoas entraram na reunião e essas 120 pessoas permaneceram nessa reunião. Essa reunião durou 10 dias. Durante esses 10 dias, eles ainda não tinham a plenitude do Espírito Santo. Durante esses 10 dias, eles ainda eram pessoas que podiam receber um pouquinho do Espírito Santo eles tinham. Eles não tinham acesso ainda à plenitude do Espírito Santo. Mas eles, como nós lemos aqui no versículo 14, perseveravam, diga só essa frase do versículo 14, ó, perseveravam unânimes em oração. E quando o Espírito Santo veio no dia de Pentecostes, estavam todos. O que significa que estavam todos? Ninguém foi embora. Ninguém foi embora. Ninguém desistiu. Ninguém abandonou a congregação. Eles estavam todos. Todas as pessoas que fizeram parte daquelas multidões, que receberam curas e milagres e assistiram Jesus pregando e fazendo milagres, todas elas abandonaram Jesus, todas elas foram dispersas. Mas esses 120 aí, esses 120 estavam todos reunidos no mesmo lugar. Que maravilha, irmãos. Esse mesmo lugar em que eles estavam não é apenas um lugar físico, material. Era também um lugar espiritual. Tá? Um lugar espiritual. Eles estavam no mesmo lugar, eles estavam no mesmo nível de espiritualidade, eles estavam no mesmo nível de expectativa, eles estavam no mesmo nível de sede, de fome, de propósito de Deus em suas vidas. Por isso eu preparei esse gráfico aqui que nós vamos ver agora. Eles estavam no mesmo propósito, na mesma expectativa, no mesmo pensamento, no mesmo sentimento.
É isso aí que é definido como comunhão. Ter comunhão é, dentre outras coisas, ter o mesmo propósito, a mesma expectativa, o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Comunhão significa também unanimidade. Por isso nós lemos aqui, vamos repetir de novo, o que está escrito no capítulo 1, versículo 14. Todos estes perseveravam unânimes em oração. Que a palavra unânime está fazendo aí? Unânimes. Unânime significa como se fosse uma só pessoa. Como se fosse uma só pessoa. Unânimes. Como se eles não fossem 120. Como se esses 120 fossem uma só pessoa. Eles estavam ali com o mesmo propósito, eles estavam com a mesma expectativa, estavam com o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Que maravilha! É por isso que a vinda do Espírito Santo foi marcada por muita graça, muito poder de Deus, começando então a igreja cristã, o nascimento da igreja cristã. As primeiras pessoas, as primeiras 120 pessoas que estavam ali, nenhuma estava ali pensando em si mesmas, pensando em sua casa, nem pensando em seu trabalho, nem pensando em suas coisas particulares e pessoais. Elas estavam todas pensando numa só coisa, naquilo que Jesus mandou elas fazerem. Ficarem reunidas para receberem o Espírito Santo que o Pai e Jesus haviam prometido. Essas pessoas não sabiam que essa reunião ia durar 10 dias. Elas já estavam ali 10 dias, mas elas não sabiam que essa reunião ia durar 10 dias. Nenhuma delas chegou para Pedro e falou assim: Pedro, me diz aí quanto tempo que vai durar essa reunião aí, porque afinal de contas eu tenho compromissos, né? Nenhuma delas, irmãos. Todas elas abriram mão de tudo para dizer: ó, estamos aqui para esperar quanto tempo isso demore. Porque Jesus falou dentro de poucos dias, mas não falou quantos dias. Estamos aqui para esperar quanto tempo seja que demore. Mas não vamos arredar o pé daqui até que se cumpra sobre nós tudo o que o Senhor prometeu. Não vamos sair daqui sem estar de posse daquilo que foi prometido para nós. Gente, que coisa maravilhosa. Hoje, como nós estamos, escravizados. E usando o tempo de vida, que não é nosso, o tempo de vida que nos foi doado por Deus, o tempo de vida que nos foi concedido por Deus, como se nós fôssemos os donos desse tempo, e enchendo esse tempo de coisas que só agradam o nosso eu. E para Deus, nós damos um tempinho assim, a conta gotas.
O nosso ministério tem 4 reuniões, mas eu não vou nisso tudo, não tenho tempo para isso, não. Eu vou em uma dessas reuniões de vez em quando eu quiser. Me digam se na prática não é assim mesmo. Digam para mim se na prática não é assim mesmo. Não é isso que vemos acontecer? Por que não há unanimidade? Será que é porque nem todos queremos ir para o céu? Hein, irmãos? Eu estou aqui, mas não quero ir para o céu, não. Estou só aqui hoje, porque eu decidi vir aqui hoje, gastar esse tempinho aqui hoje. Mas eu venho quando eu quiser, chego a hora que eu quiser. Eu não vou chegar cedo, não, porque cedo fica aqueles cânticos lá, já enjoei daquelas músicas, eu não quero cantar mais nada. Eu chego depois das músicas. O tempo que nós consagramos aquilo que é para ficarmos cheios do Espírito Santo é um tempo irrisório. Mas o tempo que nós consagramos para nos encher de coisas do mundo, ninguém reclama se o filme no cinema durar 2 horas, 2 horas e meia, 3 horas, sai de lá, que filmaço! As pessoas no mundo não reclamam de passar dias numa fila para entrar num show de um cantor endemoniado. Mas elas fazem isso, ficam lá acampadas, e quando o show começa, elas querem estar lá na frente, participando de cada momento. Até no Rock in Rio teve crente. Para o mundo, são unânimes. E para Deus, são mesquinhos. Mas querem ser abençoados por Deus. Querem receber bênçãos de Deus. E além de receber bênçãos de Deus, querem ir para o céu. Jesus disse uma palavra que nunca sai do meu coração, entrou na minha vida assim, tremendamente. Ele disse: onde está o teu tesouro? Continua. Está vendo como vocês todos conhecem Bíblia? Onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O meu tesouro está aqui, ó. Meu tesouro é Jesus. Por isso que eu citei para vocês Martinho Lutero agora, na número 62 das suas teses. O verdadeiro tesouro da Igreja de Cristo é o Santíssimo Evangelho da graça e da glória de Deus. Quem é de Jesus, o tesouro dele é a palavra de Deus. O tesouro dessas pessoas era a palavra de Deus. O tesouro delas era Jesus. Por causa desse tesouro, elas até abriram mão de todos os seus compromissos sociais e familiares, porque nós vamos esperar o que Jesus mandou a gente esperar, e só sairemos daqui depois que receber o que Jesus falou que vai nos dar. Hoje nós temos que vir para o culto, né? Tem que ser 2 horas, pastor. 2 horas já é muito. Tem gente que não suporta 2 horas de reunião.
conheci uma pessoa que eu convidei para... Pastor, mas quanto tempo é de reunião? 2 horas. Ah, não, eu não suporto isso tudo não. Eu quero ficar numa igreja que tenha no máximo 1 hora de reunião. E tem igreja por aí que tem no máximo 1 hora de reunião. Outros que é 1h30 de reunião. 2 horas de reunião tem gente que não suporta. E aqui tem gente que não suporta, por isso chega atrasado. Porque não suporta 2 horas de reunião. Ah, não vou largar o Faustão mais cedo, não vou largar o futebol mais cedo, não vou largar nada mais cedo para estar em reunião. Ainda mais nesse horário de verão, chega lá com o sol na cara. Que vergonha, irmãos. É você que quer ir para o céu, é? Onde está o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro? Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou um tesouro e que se desfez de tudo o que tinha para cavar o terreno onde estava aquele tesouro e possuir aquele tesouro. Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um comprador de pérolas finas. E quando encontra uma pérola de grande valor, ele se desfaz de todas as outras pérolas, porque ele só quer possuir essa pérola de grande valor. Para mim, Jesus é esse tesouro. Para mim, Jesus é essa pérola. Eu abro mão de tudo para estar com Jesus. Eu abro mão de tudo para fazer o que Jesus quer. Eu abro mão de tudo para obedecer a Jesus. Abro mão de minha própria vida para ser completamente de Jesus. Porque são esses que Jesus quer. São esses que fazem parte desses 120 que continuam reunidos no mesmo lugar. Aqueles que verdadeiramente não estão vindo em congregação pensando que estão cumprindo alguma obrigação com Deus e depois de cumprir sua obrigação acham que merece ir para o céu. Não, mas aqueles que vêm reunir porque o seu tesouro está aqui. Porque a sua pérola está aqui. Porque o que eles mais gostam está aqui. O que eles mais amam está aqui. O que eles mais amam é Jesus. Acima de dinheiro, acima de prazeres, acima de bens, acima de família. Porque Jesus diz que se alguém amar até a sua família mais do que a mim, não é digno de mim. Mas quem não tem Jesus como seu tesouro, quem não tem Jesus como sua pérola, amados, nunca ficam cheios do Espírito Santo. Porque já estão cheios de outras coisas, já estão cheios de outros propósitos, já estão cheios de outras expectativas. Estão cheios de outros pensamentos. Estão cheios de outros sentimentos. A comunhão deles não é a comunhão dos santos. Não é a comunhão do Espírito Santo. A comunhão deles é com o mundo. É com as coisas do mundo. É com as músicas do mundo, é com as programações do mundo, é com a sociedade. Ali ele tem unanimidade, ali brinca, ali sorri, ali gosta, porque é ali que está o tesouro deles. Que pena. Meu tesouro está em Cristo. Quem é de Deus, seu tesouro está em Cristo. Por isso, Deus enviou lá no Antigo Testamento o profeta Hanani para dizer para o rei Asa: olha aqui, a mensagem de Deus para você é essa. Eis o que diz o Senhor: os olhos do Senhor passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Cujo coração é íntegro para com ele. Aleluia, amados. Deus não mudou.
Porque Deus é imutável. Deus é imutável porque Deus é perfeito. Nós somos mutáveis, porque somos imperfeitos e precisamos mudar. Mas Deus é imutável. Por isso Ele é o mesmo ontem, hoje e para sempre. E por isso hoje, os olhos de Deus continuam passando por toda a terra. E os olhos de Deus estão aqui hoje, sobre mim e sobre você. Os olhos de Deus nos sondam. Deus sonda nossas mentes e nossos corações. E Ele enxerga dentro de nós onde está o nosso tesouro. É ali que está o nosso coração. A gente lê esse texto de Atos 1:15, 120 pessoas, e pensa que é um texto qualquer. Não, essas 120 pessoas foram selecionadas. Essas 120 pessoas eram pessoas seletas. Essas 120 pessoas não eram traíras, não eram vira-casaca, não eram vira-folha. Essas 120 pessoas não eram egoístas nem egocêntricas. Elas eram cristocêntricas. Jesus era o centro da vida delas. A palavra de Jesus era o centro da vida delas. Pela palavra de Jesus, elas largavam e renunciavam tudo, porque elas querem cumprir o que Jesus falou e está falando com elas. Amados, é gente assim que vai estar no céu. É gente assim que vai estar na glória de Deus. E o resto é lixo que vai ser lançado na maior lata de lixo construída por Deus, chamada Geena, que arde em fogo e enxofre. Quando Jesus usou a palavra Geena, ele estava fazendo uma metáfora com o incinerador de lixo que havia em Israel. Porque quem não tem o coração totalmente para Deus é lixo. É por isso que essa humanidade está um lixo. É dela que você gosta? É dessa sociedade que você gosta? É aí que você procura amigos, é aí que você procura diversões, é aí que você gasta os melhores tempos prazerosos da sua vida? É aí que está o teu tesouro? Essas 120 pessoas podem ser representadas pelo homem do Salmo número 1, que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta na roda dos escarnecedores, porque o prazer dele não está nessas coisas, o prazer dele não está nessas pessoas, o prazer dele está na lei do Senhor. E movido por esse prazer, eles meditam na lei do Senhor de dia e de noite. Por isso ele é como a árvore plantada junto à corrente de águas, que dá fruto na época própria, cuja folhagem nunca murcha, e tudo quanto faz será bem sucedido. Porque quem não for desse jeito, é como palha. É como palha. Na Bíblia, palha significa restolho. Significa lixo, que é lançado ao fogo
para ser queimado. Quem não for desse jeito, aquele que Jesus não é o seu tesouro, é como palha. Por isso não prevalecerão na congregação dos justos. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos. Mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra de Deus, amado, Hebreus 4:12, é viva e eficaz. E o versículo 13 diz: todos havemos de prestar contas diante dessa palavra. Diante dessa palavra. A palavra de Deus é Jesus, o Filho de Deus. Eu quero na minha vida tudo o que Jesus mandou. E abro mão de tudo, e até da própria vida, para ter só aquilo, ter só comigo, no tesouro que eu carrego, só o que Jesus mandou. E é isso, amados, que é ser cristãos. E é isso que é ser igreja de Jesus Cristo. É por isso que a igreja nasceu no dia de Pentecostes com gente, com 120 pessoas que estavam reunidas. Diga comigo, no mesmo propósito, na mesma expectativa, no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, na mesma comunhão, em unanimidade. É por essa razão, amados, que quando o Espírito Santo veio sobre eles, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Que maravilha, irmãos. Que maravilha estar numa reunião onde todos ficam cheios do Espírito Santo. Porque todos se esvaziaram de si mesmos. Todos se esvaziaram de mundo. Todos se esvaziaram de pequenos tesouros e pequenas pérolas, cujo valor ínfimo não dá nem para chegar aos pés do verdadeiro tesouro, da verdadeira pérola preciosa que é Jesus. Por isso, quem conhece Jesus de verdade só quer Jesus. Eu já fui confrontado por tanta gente nessa terra. E chega e fala: mas você só quer Jesus? Eu falei: só. Você só quer palavra? Só isso que eu quero. A sua graça me basta. A sua graça é melhor que a vida. Por isso meus lábios te louvam. Quem vai para o céu são aqueles que só querem Jesus. Só querem Jesus. Jesus é o seu tesouro. Jesus é o ar que eles respiram. Jesus é cada batida de seus corações. Jesus é cada intenção de sua alma. Jesus é o seu prazer. Esses que vão para o céu, amados.
Esses que vão para o céu, esses que herdarão a nova Jerusalém. Porque esses não são lixo, esses são herdeiros de Deus, trigo de Deus, boa semente de Deus. Estes são aqueles que Deus chama de filhos de Deus, dos quais João escreveu em 1 João 3:1. Vede com que grande amor nos amou o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Porque o coração deles é todinho de Jesus. Não preciso perguntar para você, e o seu coração, como é que é? Eu não preciso perguntar, não, porque o que adianta eu saber disso? Eu não tenho nada com a sua vida. Mas uma coisa eu lhe digo, Deus te vê. Deus te sonda. Deus te conhece. E por isso Paulo escreveu em 2 Timóteo 2,19, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. Aleluia, aleluia. Oremos ao Senhor. Feche os seus olhos e deixa que o Espírito de Deus traga essa palavra para o seu coração. Aleluia. Senhor, hoje estamos aqui reunidos no mesmo lugar. Pelo menos no mesmo lugar físico. Estamos aqui reunidos, Senhor. Essa reunião é em Teu nome. E por isso, Senhor, nós nos rendemos a Ti nesse momento. Colocamos diante de Ti tudo o que somos. Colocamos diante de Ti tudo o que temos aqui dentro de nós. E que o Senhor vê, que o Senhor sonda, que o Senhor enxerga. Ó Deus Todo-Poderoso. Ó Deus Todo-Poderoso. Tu és santo, santo, santo. Só Tu és santo, Senhor. Só Tu és digno, Senhor. Só Tu és grande, Senhor. Só Tu és poderoso. E Tu és poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, pelo Teu poder que opera em nós. Ó Deus Todo-Poderoso. É por isso que nos entregamos a Ti nesse momento. Que essa palavra que ouvimos nessa noite traga impacto profundo em nossos corações, pela obra do Teu Espírito Santo, e transforme a nossa conduta em relação ao Senhor, em relação à nossa postura para contigo, Senhor, porque queremos que Tu sejas o nosso tesouro, acima de tudo e de todos ao nosso redor. Queremos que sejas a nossa pérola preciosa, acima de todos
e acima de tudo, nessa vida, nesse mundo. Quantos assim quiserem orar comigo nessa noite, fique de pé agora. E diga: eis-me aqui, Senhor. Tu me sondas. Tu me conheces. Tu vês o meu interior. E eu te peço, Jesus, tira todos os outros tesouros. Tira todas as outras pérolas, porque eu quero possuir um único tesouro, uma única pérola preciosa, e és tu, Jesus.